Olá, boa tarde a todos. Uma pesquisa encomendada pelo Ministério da Justiça e realizada em 27 capitais do Brasil mostra que o comportamento do brasileiro mudou devido aos altos índices de violência. Aqui na capital, 72% dos entrevistados afirmaram que deixam de sair para alguns locais ou voltam para casa mais cedo devido à violência e 52% deixam de frequentar alguns bairros da capital. A pesquisa mostra ainda que 59% dos entrevistados afirmaram que deixam de frequentar alguns bancos e até mesmo caixa eletrônicos também devido à violência. Para repercutir esses dados, a gente vai entrevistar o professor de Sociologia da Universidade Federal de Mato Grosso, professor Naldson Ramos. A classe C está investindo em segurança na sua própria casa, tornando ela um reduto de reclusão contra a violência? É verdade, infelizmente a população, por conta dessa insegurança que nós vivemos nesses últimos 30 anos, devido aos índices de violência, tem mudado o comportamento, como revela essa pesquisa do Ministério da Justiça. É lamentável, porque a essência da vida humana, do ser humano, são suas relações que ele trava no público, né? Que ele trava no espaço público. O espaço público é, por excelência, o espaço da cidadania, é o espaço da convivência, do respeito às normas, aos valores. No entanto, a população, ao invés de muitas vezes lutar por mais segurança, por melhores condições de vida, acaba se reclusando dentro da sua própria casa, se recolhendo e acaba investindo em segurança privada, tanto a classe C quanto a classe B e A, por conta desse medo e dessa insegurança. Mas eu acho que isso tem que mudar e não pode ficar dessa forma. Agora, essa mudança no comportamento é o reflexo do medo. É um reflexo de um medo real e também muitas vezes imaginário, porque a violência que nós temos no nosso país, que mais amedronta a população, é a violência que atenta contra a vida, é a violência representada principalmente pelas agressões, pelas tentativas de homicídios e pelos homicídios, mas isso é apenas em torno de 10 a 15% esse tipo de violência no nosso país. E por conta do medo, muitas vezes as pessoas acabam deixando de frequentar determinados lugares e acabam deixando de viver a vida nesse espaço público. Professor, o jovem com até 25 anos, de acordo com a pesquisa, é que estão mais envolvidos com essa criminalidade. E isso é um reflexo de quê? Eu diria que os jovens, eles se encontram muitas vezes abandonados pela família, pelas instituições, pela escola, por falta de oportunidade, e outros acabam também se envolvendo com atividades criminosas, de grupos, e são as maiores vítimas, e ao mesmo tempo são aqueles que praticam com mais facilidade a violência contra o cidadão. Nós precisamos realmente investir na juventude para que essa juventude não se perca, como tem se perdido muito cedo, e colocando em risco a vida da própria sociedade e a sua própria vida. Os investimentos em políticas públicas na vida desses jovens e adolescentes pode mudar a realidade da violência no Brasil? Nós não podemos estigmatizar a juventude dizendo que só ela é responsável pela violência, né? A juventude, ela tem uma participação significativa nas estatísticas, mas não se trata apenas de um problema da juventude, se trata de um problema de políticas públicas, de governo, voltadas para a integração social, para a inclusão social, para a formação, capacitação, voltadas para a qualificação desses jovens e também dos adultos que muitas vezes se encontram em situações de risco, em situações de abandono e falta de oportunidade. Então, eu prefiro não estigmatizar a juventude, embora ela tenha uma representatividade muito grande. Eu acho que essa juventude se encontra abandonada e por falta exatamente de políticas públicas em todas as instâncias e assistência por parte da família. Professor, na sua opinião, falta mais consciência do jovem em relação ao que é realmente errado? Eu acho que as mudanças e as transformações que aconteceram no mundo acelerou muito as comunicações e as informações. E esses jovens se perdem no meio de tantas informações e os pais muitas vezes, e os professores, os educadores, não conseguem limitar ou colocar limite para esse jovem do que é certo e do que é errado.
como a sociedade muda do dia para a noite, muitas vezes o comportamento do jovem acaba mudando, não se fixa nos valores básicos e fundamentais da convivência pacífica e da convivência, mesmo tendo conflito, mas respeitando as diferenças nesse espaço de convivência onde ele vive. Então, assim como muda a sociedade da noite para o dia, ele muda o seu comportamento. E isso não é bom. A cultura é que deve comandar a tecnologia e não a tecnologia, as mudanças e as transformações econômicas que devem comandar essa cultura. Professor Naldson Ramos, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Tarde. Então, a gente espera que o poder público possa investir mais no cotidiano da juventude, dos jovens e adolescentes e que eles também tenham um pouco mais de consciência sobre o que é errado. É com vocês aí no estúdio.